Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nosso vídeo hoje e, como vocês bem sabem, está aqui, aqui do lado, quer dizer, a disciplina de História com o tema Memórias e Tradições e Memórias em Comum. As memórias fazem parte da nossa vida, porque ao longo do tempo convivemos com a nossa família e vamos memorizando os fatos que acontecem no nosso dia a dia. E essas memórias servem para quando nós estivermos adultos, quando vocês estiverem adultos, e vão guardar belas lembranças da convivência entre vocês, as aprendizagens, os medos, os sentimentos que a gente passa por eles, que a gente guarda, que a gente sente, enfim, as memórias servem para a gente aprender também, tá bom? Então, vamos ver o nosso conteúdo de hoje de história e vamos aprender muito, tá bom? Vamos fazer essa leitura desse texto que vocês vão encontrar na página 126 do livro de História do terceiro bimestre, tá certo? Que vocês vão encontrar e vão ler junto com a tia, tá? Aqui está o conteúdo, memória e tradições. Você conhece alguma cantiga? Conhecemos várias cantigas. Desde a infância aprendemos muitas com a nossa família, também na convivência escolar com as nossas professoras. Tem alguma lembrança de cantigas que já cantaram para você? Do gato, né? Do sapo, cururu, do pintinho amarelinho. Foram cantigas que passam de geração em geração. Eu tenho certeza que vocês também lembram dela. A maioria das cantigas que conhecemos vem da tradição oral, isto é, são transmitidas de geração em geração, cantadas por alguém da família ou próximo delas, como as nossas professoras que passaram por nossa vida escolar, né? As cantigas de roda ou cirandas são brincadeiras de crianças e de adultos que cantam músicas e seguem alguns passos e movimentos. É comum observar as brincadeiras de roda nos pátios das escolas e muitas vezes em parques e nas ruas, com certeza. Mas devemos ter o cuidado necessário, principalmente agora, nessa pandemia, tá? Temos sempre que nos proteger. E com certeza nas ruas, né, em frente à nossa casa, devemos ter cuidado com os carros que passam e muitas pessoas, infelizmente, não são pessoas boas, são pessoas ruins que podem nos fazer mal. Então devemos ficar atentos. E se vocês saírem para brincar, o papai ou a mamãe ou uma pessoa responsável deve ficar observando você, tá? As letras, as melodias das músicas são simples e geralmente cantam ou contam uma história. Entre as mais conhecidas estão a ciranda, a cirandinha e peixe vivo. É muito bem lembrado. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Como pode o peixe vivo viver fora de alegria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Como no livro vem abordando, essas cantigas podem variar de região em região, tá? Elas podem ficar diferentes. As cantigas de ninar são músicas calmas, com repetições e de ritmo contínuo,
e tem o objetivo de acalmar e ajudar as crianças a dormir. Vocês conhecem alguma cantiga de niná? Boi, 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 boi da cara preta, pegue essas crianças que tem medo de careta. E também essa música, né, que é uma cantiga de niná, elas podem variar, tá? Podem cantar aí de outra forma, pode ser cantada de outra forma. Quase todos os povos, crianças, quase todos os povos têm algum tipo de canção de ninar. As cantigas de roda e de ninar, conhecidas no Brasil, têm origem indígenas, africana ou europeia, que é a base da nossa nacionalidade, do nosso povo, tá? Brasileiro. E aí começa o exercício de vocês, na página 126. No número 1, vem pedindo para que você escreva o nome de uma cantiga da qual você se lembre. Boi da cara preta, esse que eu cantei, é uma música de niná, certo? Vocês podem colocá-la. Se não quiser colocar essa, vamos pesquisar outras, tá bom? Ou você pode perguntar à sua mãe, sua avó, que tem mais experiências, tá? Seu pai, seu avô, enfim, as pessoas que estão à sua volta, que podem lhe ajudar. O número 2 vem dizendo: como você aprendeu essa cantiga? Quem lhe ensinou? Então você vai colocar aqui. Por isso que as duas têm respostas pessoais. Então, cada um vai colocar a sua resposta de acordo com o que você conhece, tá? Na página 126, o livro vem abordando memórias em comum. As cantigas não só fazem parte das lembranças individuais, com certeza não, como o tio Júnior falou, né? Mas também das lembranças de todas as pessoas que cantam e conhecem. Mesmo sem saber ao certo quando ou por quem uma cantiga foi criada, ela pode fazer parte das recordações de muitas pessoas, com certeza. Assim como as outras tradições, as cantigas se transformam ao longo do tempo e são recriadas de acordo com os costumes de uma região ou de uma determinada época. A cantiga Ciranda, Cirandinha, que tia Janine cantou recentemente aqui, por exemplo, é uma cantada de várias maneiras nos mais diversos lugares do Brasil. Então, elas ficam diferentes de acordo com a região, como foi falado anteriormente. Então, está aí a música, né? Leia a cantiga a seguir e depois faça as perguntas, responda as perguntas. Então, tá aqui a música. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Essa aqui é diferente do que a tia Janine cantou. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. E na página 127 vem abordando a seguinte questão: você conhece essa cantiga? Sim. Se sim, conte aos colegas como você a aprendeu. Você e seus colegas aprenderam a cantiga da mesma maneira ou de um jeito diferente? Quais outras cantigas vocês gostam de cantar? Então, aqui é mais a parte da oralidade. Por quê? Porque não temos linhas para responder, escrever alguma resposta. Então, essa atividade a gente vai conversar na nossa aula online, tá bom? Então, fiquem atentos, pesquisem antes de entrarem na aula online, para que a gente faça um debate lá. E cante também, por que não? Na é verdade? Então, bora lá agora para a nossa revisão de história.
porque estamos fazendo simulado do segundo bimestre. Quem aqui está revisando, folheando o livro, fazendo a leitura direitinho, para que você tenha uma boa nota, tá certo? Então vamos lá. Se vocês colocarem na página 114 do livro de vocês, de História, tem falando a vida em comunidade. Olha que imagem tão linda desse livro, não é? Toda colorida. Aí vocês estão vendo aí um bairro, uma comunidade, então tem muitas pessoas aí se movimentando, umas vindo da escola, outros passeando de bicicleta, outro andando com o cachorro, passeando com o cachorro, né? Esse bairro aparentemente é bastante movimentado, tem aí sinalização de trânsito com as faixas de pedestres. Então, há muita movimentação nesse bairro aí. Não é um bairro pacato, não é? É um bairro agitado. Vamos ver as próximas páginas, 16 e 17. Nessa página tem o primeiro capítulo da segunda unidade, que fala sobre a harmonia em convivência. É importante a gente viver em paz com as pessoas que estão à nossa volta, sem brigas, sem discussões, sem confusões. Não é tão legal sentir a paz, a tranquilidade em morar em algum lugar desse jeito? Então, aqui vem abordando esse tema, harmonia na convivência. Vamos ler e vamos refletir sobre cada atitude mostrada nessa página, tá bom? Vamos lá. Convivemos com diferentes grupos de pessoas em casa, na escola e em nossa comunidade, que é nosso bairro, os bairros também circunvizinhos. Para manter um bom relacionamento com todos, é preciso praticar o quê? A empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Você gostaria que os outros fizessem com você aquilo que você faz? Aquilo que você faz de errado, às vezes, até muitas vezes sem querer? Claro que não, não é verdade? Então, todos nós gostaríamos que fôssemos tratados bem, com gentileza, não é? Então, se a gente quer isso pra gente, a gente tem que dar isso para o outro também. A gentileza, porque gentileza gera gentileza, tá? A empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro e imaginar como você se sentiria se estivesse na mesma situação. Assim poderemos ser gentis e ajudar o outro no que precisar. E o livro vem abordando algumas situações. O primeiro, temos aí duas coleguinhas, certo? E ela diz, eu esqueci de trazer meu lanche hoje. Aí a outra logo, ó, pensou, ela se colocou no lugar dela. Imagina você, se fosse para a escola, né, e não levaria nenhum lanche, não levasse nenhum lanche. Como você se sentiria? Legal, né? Ou não? Claro que não. Então, ela se dispôs a ajudá-la e dividir o lanche que ela trouxe com a colega. Olha que importante a gente pensar no outro, né? Porque senão vai ficar o quê? Com fome. É legal estudar com fome? Não, temos que nos alimentarmos antes de ir para a escola, para estudar, né? Ficar atentos nas aulas. Então, essa foi a primeira atitude. Vamos para a próxima. Temos aqui algumas crianças sentadas em círculos e só que tem uma cadeirante. Vamos ver o que elas estão fazendo. Renata, vem brincar de pega-pega sentado com a gente. De pega-pega sentado. Existe o pega-pega sentado? Não. O pega-pega sempre é correndo, não é? Só que eles pensaram nela e fizeram com que essa brincadeira ficasse um pouco diferente para que ela pudesse brincar. Então, eles que estão à volta pensaram em Renata, se colocaram no lugar dela, com certeza. E é assim que a gente deve agir, tá?
todos os dias. Às vezes é um pouquinho difícil quando a gente se torna adultos, mas a gente vai conseguindo com paciência, que também é muito importante, tá certo? A terceira atitude é que uma menina diz assim: você gostaria de passar na frente? Por quê? Ele tem atendimento prioritário. Lembra que todas as pessoas idosas têm atendimento prioritário em alguns lugares, por exemplo, supermercado, certo? Mas ela também teve uma atitude de gentileza, porque ele não estava na fila, quem sabe ele não estava na fila preferencial, mas mesmo assim ela pensou nele, não é? E para concluir, temos um aqui. Não precisa chorar, você pode brincar com a minha bola. Então ele emprestou o seu brinquedo para a criança que estava chorando. Não sei se era o colega, não sei se era o irmão, mas mesmo assim ele não quis que ele ficasse chateado. Entregou a bola um pouquinho para ele brincar. Por que não? Não é isso? Ou trocar brinquedos entre os colegas, contanto que você tenha aquele cuidado básico para não quebrar, tá? Então, mas sempre pensar no outro é bem importante. Quando percebemos que uma pessoa está se sentindo, se está triste, zangada, também aborrecida ou assustada, conseguimos agir para ajudá-la a se sentir melhor. Então, devemos ser solidários com nossos irmãos, não irmãos de sangue, como a nossa família, mas irmãos em Cristo, tá? Na página 117, vem abordando também um tema muito importante, que é falando sobre respeito. Ter empatia também significa tratar com respeito pessoas que agem e pensam de maneiras diferentes que a gente. Com certeza, ninguém é parecido com a gente é único, com nossas características, com nossas personalidades. Então a gente não deve respeitar, né, o próximo, mesmo que ele seja muito diferente da gente. É difícil conviver com pessoas tão diferentes, sim, mas é preciso também a gente aprender a conviver com as pessoas, tá? Independente de como ela age, como ela fala, como ela se veste, as atitudes dela também, tá bom? Aí temos aqui uma imagem, por exemplo, como é que você agiria nesse momento? Veja, tem um grupo de amigos aqui, então ele praticamente, eu acho que se conhece há muito mais tempo, e esse aqui poderia ser um aluno novato, né? Como você reagiria a essa situação? Você deixaria ele lá no cantinho dele, triste, ou iniciaria uma conversa, chamaria para brincar? Então, vamos repensar, vamos refletir. E aqui temos um coleguinha também. Os outros estão todos sentados lá atrás em grupo, mas ele está lá sozinho. Às vezes tem crianças que preferem ficar sozinhas, e são, no caso, os autistas, não é? Mas, em todo caso, não, a gente pode tentar fazer com que ele se aproxime da gente, fazer com que ele brinque. Vai ser um brincar da forma dele, tá certo? Não da nossa forma, mas você tenta chegar mais próximo, tentar conversar também, porque assim ele vai se sentindo mais à vontade, vai fazendo amizade com você e quem sabe faz parte das brincadeiras futuramente, quando você insistir um pouco lá para que ele brinque, tá bom? Na página 118, vem abordando a aprendizagem em família. Então, desde pequenininho, desde a nossa infância, aprendemos com a nossa família tudo, comportamento, né, educação, costumes, hábitos, enfim, tudo, tá? Não só com a nossa família, mas pessoas que estão à nossa volta, tá certo? Então, no convívio com a família, aprendemos valores, costumes e como nos comportar em diferentes lugares e situações. A vivência em família nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, respeitando as diferenças individuais, com certeza. Na rotina familiar,
Algumas regras são estabelecidas e é preciso respeitá-las para que a convivência seja boa e harmoniosa. Eu creio que cada família do Bela Flor tem em casa algumas regrinhas. As regrinhas são feitas para serem cumpridas para que a organização da casa ou do lugar fique mais harmoniosa e que possamos nos ajudar diariamente, tá certo? Em cada moradia, por exemplo, há um horário determinado para tomar banho, se alimentar, fazer a lição de casa e dormir, não é? Tem hora para tudo. Essa é uma frase muito falada. Hora de lanchar, hora de estudar, hora de prestar atenção, hora de participar da aula, enfim, não é? Temos uma rotina, uma organização e ela deve ser seguida, porque senão vira bagunça e não pode. Assim, vocês, por exemplo, não aprenderiam nada se fosse uma sala de aula bagunçada, aprenderia? Então a mesma coisa dentro da nossa casa. Se não seguirmos a rotina, a nossa casa fica uma bagunça e a gente não consegue ter uma estrutura familiar boa, tá? Além disso, em muitas famílias, não só as obrigações são compartilhadas, mas também os momentos de lazer. Então temos aqui uma família fazendo piquenique, mas todo mundo está ajudando. Tanto na hora de conviver ali, de brincar, né, de participar, mas como também na hora de organizar. Então você guarda os lanchinhos que sobraram na cesta, você dobra a casinha, que eles fizeram lá uma casinha, né, uma tenda, um acampamento com lençol, como vocês fizeram algum tempo atrás. Enfim, cada um fez alguma coisa e ajudou. Com certeza. Às vezes tem famílias que deixam apenas uma pessoa sobrecarregada de fazer tudo. Ou o papai, ou a mamãe, como é o caso. Pode? Não. Temos que sempre ajudar os adultos. Obviamente que são atividades específicas para a nossa idade, tá? Para a sua idade, certo? Todos os moradores podem cuidar da organização, da limpeza da casa. Para isso é preciso que cada um se responsabilize por alguma tarefa. A divisão de tarefa faz parte das regras de convivência familiar e cada pessoa da família deve fazer a sua parte. Enquanto alguma pessoa da família arruma a casa, outras podem preparar as refeições e ir ao supermercado fazer as compras. Então, se cada um fizer a sua parte, não sobrecarrega ninguém, certo? Como é o caso aqui dessa imagem. Se vocês prestarem atenção, cada um está fazendo alguma coisa. Agora vamos falar do tema Viver em Grupo, o segundo capítulo de História, ainda fazendo sobre a revisão do simulado do segundo bimestre, que vocês vão fazer amanhã essa atividade, tá certo? Os grupos sociais são formados por um grupo de pessoas que têm interesses, necessidades, afinidades ou habilidades em comum. Alguns grupos, por exemplo, se reúnem para se dedicar a um trabalho ajudando pessoas. Então, nessa unidade, vem abordando dois tipos de grupo: o grupo social e o grupo casual, que aqui vem mostrando a diferença entre um e outro. Que o grupo social é aquele que a gente convive com pessoas com que a gente tem mais afinidade, que a gente conta mais segredos, que a gente conversa mais, certo? Que a gente tem uma maior convivência. Já o grupo casual é aquele grupo que a gente vê assim na rua, por exemplo, no supermercado tem muita gente. Então aquilo ali é um grupo casual que se encontraram de forma inesperada. Não tem nenhum tipo de convivência, de conversa sobre sua vida, não tem nenhum vínculo, certo? Às vezes a gente vê uma pessoa assim, boa tarde, com licença, apenas essa forma de comunicação. Como é o caso aqui dessa imagem. Primeiro é uma pessoa uma voluntária distribuindo comida para as pessoas que são moradores de rua, né? Aqui é um grupo o quê? Casual.
não é um grupo social que tem afinidades. Muitas vezes sim, que criam até um certo vínculo, mas nem todas não. Às vezes só entregam mesmo, agradecem bastante, né, essas pessoas por serem ajudadas e só. Aqui temos os doutores da alegria fazendo a alegria da criançada, das pessoas que estão em hospitais há muito tempo, certo? Esses agrupamentos que começam na infância vão se ampliando e na vida adulta dão origem a outros grupos, com novas famílias, grupos de trabalho, nos esportes e em outras práticas sociais. Então temos aqui um grupo de família, tem um grupo de esporte, de atividades esportivas, temos aqui um grupo de médicos que trabalham diariamente juntos. E aqui temos um grupo de pessoas, de mulheres fazendo crochê, né? Aqui vamos agora diferenciar cada grupo, tanto um grupo social quanto como grupo casual. Lembrando que esse conteúdo vai cair no simulado. As pessoas que compõem um grupo social geralmente convivem com frequência e por isso partilham as experiências, histórias, valores e costumes. Nem sempre pessoas que estão juntas em um mesmo lugar formam um grupo social. Os clientes de um mercado aguardando a fila do caixa formam um grupo casual, pois essas pessoas se encontraram por acaso e não vão se reunir novamente com o mesmo objetivo. Então, no exercício dá para vocês terem uma noção de que é um grupo social e um grupo casual. Por exemplo, aqui, os jogadores de futebol, eles convivem diariamente porque fazem aquela rotina diária de ter sempre exercícios físicos, treinamento. Então, eles têm uma convivência diária. Esses são um grupo social, porque trocam mais afinidades. Já aqui uma fila de um banco, que as pessoas se encontram, tem um grupo de pessoas, mas as pessoas se encontram inesperadamente. Então aí é um grupo casual. Aqui também, as pessoas que se encontram todos os dias ou não num ônibus. Esse é um grupo casual. Aí outra pessoa, as pessoas também que vão assistir algum filme, é um grupo casual, certo? Aqui as pessoas convivendo na universidade, na faculdade, então tem aquele, todos os dias as mesmas pessoas se encontram para estudar. Então aí é um grupo social, porque elas se encontram todos os dias, ela tem algum tipo de convívio, né? Tem mais vínculo, mais conversas, mais comunicações, certo? Com certeza aqui é uma festa de casamento. Então, quando é casamento, fala de família. Famílias se encontraram e comemoraram o casamento. Então, aqui é um grupo social. Conseguiram entender o que é grupo social e casual? Muitos grupos se reúnem regularmente para prestar algum serviço à comunidade. Em várias cidades e bairros, os moradores cuidam dos espaços comuns. Por exemplo, em uma rua, uma biblioteca, uma praça, uma horta. Cada morador colabora com o que sabe fazer, como limpeza, jardinagem, marcenaria, pintura. Dessa maneira, as pessoas se conhecem e se sentem pertencentes à comunidade. Então temos aí belas atitudes das pessoas se ajudando em comunidade, não apenas em família, como a gente vê mais frequentemente. Temos aqui a praça que está sendo arrumada, estão plantando flores, mais flores. A praça também está sendo limpa desse lado aqui. Aí vem aqui um pedacinho de terra lá para plantar algumas hortaliças, verduras, para a comunidade também, não só para uma família, mas para várias. E aqui essa menina aqui sendo voluntária numa biblioteca. Muitas crianças vão poder ler estes livros que eu estou doando, então posso ser uma voluntária. Então a criança veio doar um livro que não
precisa mais dele, então tá tendo uma bela atitude também, tá certo? Tá pensando na pessoa que está ao seu redor. No município de São Paulo, existem moradores que se reúnem para melhorar e conservar as praças na região onde vivem. Conheça como essa história começou. Então, esse movimento Boa Praça aqui começou a partir do momento que a criança pediu para que o seu aniversário fosse na praça. Só que os pais ficaram estranhando porque eles disseram: mas como assim na praça? A praça estava desorganizada, estava suja. Mas pelo fato da filha pedir, né, tanto para que sua festa de aniversário fosse lá, eles fizeram o que? Se juntaram as pessoas, os vizinhos também conseguiram e quiseram participar e fizeram esse movimento na praça aí para limpar, organizar e deixar a praça linda. E conseguiram. Ela fez o aniversário lá na praça, depois que aconteceu esse movimento da comunidade por conta da festinha dela. Olha que legal, né? Na página 128 e 129 vem abordando o terceiro capítulo, falando sobre a rua tem história. Sua rua tem história? Como você sabe se não tem? Você já perguntou ao seu avô, à sua avó, como essa rua era antigamente? Houve transformações, mudanças ocorreram? O nome permaneceu o mesmo? Mudou? E aí? Então é esse conteúdo que a gente vai falar agora. As residências, as escolas, os lugares onde as pessoas trabalham, se divertem, localizam-se em uma rua, com certeza. A rua é um espaço público e coletivo usado para trânsito de pessoas e veículos. Algumas ruas também são usadas como espaços de lazer, de encontro entre seus moradores. Cada rua tem um nome, pois assim é mais fácil ser localizado e diferenciá-la de outras. É comum o nome da rua e do bairro se relacionarem com a história do lugar. Eu achei interessante aí que na frase em que o nome das ruas são nomes de aves. Você conhece alguma rua que nomeia algum animal, alguma ave, ou homenageia a alguém, né? Tem muitas ruas com nome de pessoas que tem uma história por trás dessas pessoas, tá certo? Que carregam uma bagagem enorme de experiências, então por isso que elas são homenageadas. Vejam só esse exemplo que tem dizendo aqui no livro. A Rua Bonito Lindo, que é esse pássaro, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, esse pássaro aqui se chama Bonito Lindo. Em Joinville, estado de Santa Catarina, fica entre a Rua Pica-Pau, que é esse pássaro aqui, e a Rua Perdiz, que é essa ave aqui. Olha só que interessante. Agora, por que será que colocaram o nome dessa rua? O nome de ave. Será que tem alguma história por trás? Será que nessa rua tinha muitos pássaros, né, dessa espécie? Não sabemos, mas vamos ver os próximos conteúdos para ver se vem abordando alguma coisa. Se não, vamos ampliar esse tema. Na página 130 do livro de vocês, vem abordando aí uma comparação de duas imagens, como era antigamente lá em 1862, 1915 e hoje hoje não, né? Em alguns anos atrás, em 2015, como era a Ladeira do Porto. Então, passou por transformações esse lugar? Sim, com certeza passou por transformações. As construções mudaram. Antigamente não era tão movimentada, era uma rua pacata, passavam poucas pessoas. De transporte também não passava quase nenhum. O transporte era o quê? Às vezes uma carroça, alguns carros, porque nem todo mundo tinha condições de ter carro, porque era caríssimo. E hoje em dia, essa vista, a ladeira do Porto Geral,
É um ponto comercial onde tem muitas lojas, então as pessoas passam muito por lá. Assim como a feira aqui a feira de Caruaru, né? Que passam muitas pessoas. As cidades circunvizinhas, os estados aqui perto também de Pernambuco, às vezes vêm pra cá fazer feira, enfim, tá? É como se fosse aqui a feira de Caruaru, a ladeira do Porto, tá? Em comparação à imagem. E nessa imagem aqui está registrando também como era antigamente, lá em 1963, como aqui na descrição vem falando. E nessa imagem também tem uma imagem de 2015. Olha só, aqui vejam que sofreu uma transformação, que na imagem antigamente era preta e branca. Hoje em dia é colorida, certo? Essas imagens. Mas a tradição permaneceu, que foi o caso que? O que é que essas pessoas, essas crianças estão fazendo? Estão brincando. Então, as ruas passam por transformações, mas as tradições às vezes permanecem, tá certo? Perpetuam, passam de geração em geração, como é o caso aqui da imagem que vem retratando. Para finalizarmos o nosso conteúdo do 4º capítulo, vem falando sobre o passado e presente de um bairro, que é quase a mesma coisa que o nosso tema anterior, que vem falando sobre história, né? A história quer dizer que vem do passado e também pode relembrar o presente. Um conjunto de ruas forma um bairro e a história desse lugar pode ser conhecida por meio da memória dos antigos moradores. Para conhecer essa história, podemos conversar com eles ou ler seus depoimentos. Veja um exemplo a seguir. Então aí temos um cinema de antigamente, que, deixa eu ver, essa foto foi tirada, não tem desenho nem a imagem, acho que isso foi mais uma ilustração. Então antigamente as pessoas iam ao cinema e passavam lá, começava de 19 horas, que é 7, até meia-noite, 11 horas, e passavam muitos filmes, não era apenas um, como é hoje no nosso cinema, quando a gente vai ao cinema, né? Então as pessoas tinham que levar comida, porque não existia lá comidas para comprar. Então as crianças, se fossem, né, deveriam se comportar. Então tem horário para comer, para lanchar, o lanche da mãe, tem aqueles intervalos que é a hora de ir ao banheiro, né, para descansar um pouquinho. Então era uma maratona de filme antigamente, tá certo? Aqui embaixo está dizendo: as imagens antigas de um lugar são documentos históricos importantes para descobrirmos alguns fatos do passado e para observarmos as características das construções das ruas, dos meios de transportes e também como se portavam as pessoas. Então as fotos antigas, né, faz com que a gente descubra muita coisa, como eram as construções, como as pessoas se vestiam, os meios de transportes, que passaram por diversas transformações. Hoje em dia são meios de transportes lindíssimos, com designs incríveis. Enfim, a mesma coisa são as construções, certo? Aqui, olha, tem mais um exemplo mostrando a mudança que ocorreu em um bairro, em uma cidade. Aqui, deixa eu ver, foi no município de São Paulo, no bairro do Brás. Antigamente o bairro do Brás era bem pacato, não passava quase ninguém. E hoje em dia, assim como a ladeira do Porto, é um ponto de comércio de muita gente. Então muita gente frequenta ali, porque tem muitas coisas baratas, certo? Como também a feira de Caruaru. Então muita movimentação de carros, de pessoas, passa milhares de pessoas aí. Então um bairro bastante movimentado, tá bom? E assim encerramos o nosso simulado, a revisão do simulado do segundo bimestre.
Então, finalizamos esse vídeo. Espero que todos tenham entendido o conteúdo dado, tá certo? Aquele que não entendeu, volta esse vídeo desde o começo e rever novamente, tá certo? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!